acho que para chegar na fase em que eventualmente nós tínhamos professores que não liam um livro de conto, não liam um conto, ou não tinham interesse, sobretudo, quer dizer, o problema não é ler, não ler, porque às vezes os professores leem, mas não tinham interesse em ler um conto ou um livro de conto, ou de poemas, ou um romance, se calhar alguma coisa esteve mal, quer dizer, chegou-se a essa fase também se destruindo alguma coisa. Então eu achava que podia fazer isso, talvez por um sentimento de raiva, quer dizer, eu não sei se consigo dizer que eu estava a ver a coisa daqui a 10 anos, a 8 anos, como estamos agora, mas era um sentimento de raiva. E sentimento de raiva e talvez associado a esta ideia de uma pessoa que quer resolver problemas. Quer resolver problemas. Então, eu achava que nesse instante a coisa que podia fazer era, digamos, que podia fazer ou que, não, que era importante era fazer alguma coisa. E tem sido isso ao longo do processo. Estou ciente que realmente seja amoroso, entretanto o tempo passa rápido, hoje são 8 anos, ainda há pouco agora há crianças que já começam a aparecer em declamações e a escrever em muitos concursos que nós organizamos a nível da Associação Colemba. Há crianças que estão a seguir esse caminho então, se não fizéssemos alguma coisa há uns 8 anos, talvez fosse a sociedade difícil de colher o que está a colher hoje. Então, fosse moroso, mas em ativismo nós aprendemos tudo, quer dizer, há um problema, encontra uma solução e vai avançando, as coisas vão sendo feitas, quer dizer, nós não ficamos no ativismo pensando em grandes coisas, estamos resolvendo coisas muito imediatas. Eu acho que a coisa imediata naquele instante para resolver era isso, e não pensei muito no futuro desse caminho grande que... Sim. Olha, tendo em conta já esta experiência, 8 anos não é pouca coisa, e tens os dois lados, o lado como um professor primário, o lado também como ativista literário, o que é que seria ideal para termos uma sociedade em que, digamos que o livro tem o seu lugar nas famílias, na vida das pessoas, na sociedade no seu todo? O que é que seria ideal? Sim, o ideal, talvez existam várias frentes para poderem serem atendidas. Uma, talvez seja importante que haja uma aprendizagem um pouco mais significativa a nível das próprias escolas. O que quero dizer com aprendizagem significativa? A semelhança do que acontece com o ensino todo para formar profissionais de diferentes áreas, química, engenharia, professores, agentes da polícia, agricultores. Muitas vezes nós fazemos as coisas de forma mecânica, talvez se me perguntar aqui por que eu sou professor, talvez eu responda que queria ser professor para ter meu salário, para ter emprego. Mas a profissão de professor, ele cumpre um papel num sistema de reprodução social. Ou seja, vamos assumir que existe um conjunto, existe uma geração, existe uma sociedade, melhor dizendo, e que essa sociedade tem um conjunto de conhecimento, de saberes, que quer perpetuar ou quer passar esses conhecimentos a outras gerações. E essa pessoa, para passar esses conhecimentos de uma geração para outra, há de ser naturalmente um professor. Então, se nós compreendemos o papel genuíno, original de cada profissão, talvez ali nós compreendamos, digamos, o papel que cada um vai jogar dentro da sociedade. Do contrário, ficamos a fazer coisas de forma mecânica, como eu disse. Achar que sou polícia porque é para ter emprego, e até é bom que seja isso, né, para ter emprego, mas mais do que ter emprego, existe um fim importante, se calhar, essa estrutura orgânica que os funcionalistas, os antropólogos funcionalistas chamam estrutura orgânica, que é para cumprir um papel social, sabe? Manter ordem e segurança. Isso é fundamental como alguém que produz alimentos para dar saúde, para que alguém tenha saúde. Então, eu acho que esse exercício vai ser fundamental, porque ali nós começamos a compreender que o livro ele vai tendo vários propósitos ou várias utilidades. Naturalmente, entendermos que ele é o registro escrito de um conjunto de experiência de uma sociedade que viveu
que sofreu, que experimentou e testou e passou parte das experiências para o livro para que outra geração não sofra. Quer dizer, faça uso desse conjunto de experiência. Que o livro é um instrumento para estimular a criatividade. Talvez nós fiquemos a discutir a questão da criatividade como se fosse uma coisa elitista. Não. A criatividade é esta coisa para, no meio das dificuldades, quando as fórmulas esgotarem, fórmulas diversas para gerir, para conversar, para resolver determinado problema. Quando as fórmulas conhecidas esgotam, nós teremos que aplicar a criatividade para encontrar novo caminho para resolver um problema novo ou antigo. E isso que nos empresta é a arte, porque onde ficamos a trabalhar possibilidades. Então, o livro, a literatura cumpre esse papel. E isso que estou a dizer não é questão de elite, não é questão de termos uma elite a dizer que não, isso tem que ser para poucos. Tem que ser para toda a gente, porque os problemas existem nessa sociedade desde o escalão mais baixo até o nível mais alto, se assim quisermos hierarquizar a sociedade. Esta pergunta pode ser extensiva do ponto de vista de políticas que podem ser criadas, quer dizer, a tua experiência te permite dizer que, olha, se fosse aplicada uma lei X ou uma política X, se a cidade agisse desta forma, se a província, enfim, se a nível nacional, se dentro do Sistema Nacional de Ensino, é também por aí que vai esta pergunta. Sim, eu compreendo, eu acho que queria ir para lá, porque esse é o lado mais óbvio de responder. Acho que se perguntar a alguém para o que deve-se fazer, talvez diga que não, precisa existir uma lei de incentivo, lei de mecenato, 30 milhões. mas isto talvez não resolva, porque eu tenho uma experiência pequena a partir das escolas onde eu passei como professor primário, que às vezes chegam materiais, poucos materiais, mas esses materiais ficam retidos nos gabinetes dos chefes. Então, o que demonstra que precisa-se trabalhar as pessoas para ver que aquilo realmente é importante fazer, e depois dali todo o resto do material chega. Quer dizer, hoje posso desafiar o Eduardo Kivo a viajar e consultar, por exemplo, ver os armazéns das direções provinciais de educação nas províncias, vai ver como o livro é tratado. Então, sendo tratado daquela maneira, quer dizer, esconde ou revela ou manifesta-se através desse ato ou desta prática que não há um tratamento que deveria, digamos, merecer aquele produto ou aquele produto, aquele objeto simbólico, vamos assim chamar, que é o livro. Então, antes de chegarmos a essa distribuição, a lei de incentivo, ou a massificação, a distribuição de livros, mas eu acho que precisamos de trabalhar a coisa, porque há uma coisa que quer de saber. Quer dizer, eu fui professor, não fui criança, que também foi criança, e havia uma coisa que nós fazíamos na infância quando fosse ao mercado para comprar camarão fino, tepo conhece, acha de conhecer que é o camarão fino, e serviam isso antes de existir os plásticos, enrolavam dentro dos papéis. Aqueles papéis nós conservávamos e líamos, quer dizer, a nossa curiosidade para descobrir palavras novas, saber um pouco, nós líamos aquelas frases que estavam lá, porque eram às vezes textos de módulos de universidades ou em algum lugar, livros que eram inutilizados, e nós líamos. Mas a minha pergunta é, hoje você sente crianças a lerem isso? Sente crianças a lerem latas de latogênio que eles compram para entenderem? Talvez não sente a ler embalagem de sabão em pó. Então, estas coisas que estou a mencionar aqui parecem coisas pequenas, mas a iniciação à leitura era isso. Quer dizer, se você diz que falta livros, mas estas coisas são disponíveis. Quer dizer, antes de ter um livro convencional, tu tens essas coisas para ler. A questão é, o interesse está ali, não está. Então, se não está ali, isso é sintoma de alguma coisa. É sintoma de alguma coisa, porque nós, quando não tivemos livro na nossa época, nós começamos por ler isto. Então, no final do dia, não vai ser apenas a questão da distribuição de livro que vai resolver o assunto. Por isso, as ações de ativismo, de mediação de leitura, de influenciar os professores para o gosto também pela leitura, vai ser o fundamental, à medida, naturalmente, que se acompanha com a produção de livro. Claro que a questão da produção de livros resolve um problema muito prático para as editoras, para os livreiros, que é poder tornar o negócio sustentável.
Isso é óbvio, né? E talvez por essa via, não sei se esse exercício possa funcionar, a questão da abundância, de ter presente o livro diante das pessoas ou nas famílias, talvez isso também desperte o gosto pela leitura, mas que eu acho que não é suficiente que tenha isso à disposição. Por esse exemplo que eu mencionei, numa escola primária onde estão, os livros estão ali, mas as pessoas têm outras diversões. Depois, num contexto em que temos outros elementos concorrenciais, como o celular, que traz várias outras coisas à volta e que depois acabam, digamos, colocando em perigo o livro e a leitura. Okay. Vamos falar dos projetos que tem desenvolvido a Pulemba e neste momento podes-nos atualizar quais são, obviamente que se destaca agora o Prémio Literário Pinha Couto, isso é incontornável, mas podemos falar de outros que estão em voga nesta questão da formação de leitores, de incentivo, de promoção da leitura. Sim. Nós, como estava a dizer, infelizmente nós funcionamos com nomes, né? Mas para além deste prémio que naturalmente dá visibilidade à associação e outros que estão envolvidos na cadeia do prémio por conta da visibilidade também, que representa a minha acordo. Mas temos outros programas, se calhar mais estruturantes, que nós temos a nível da associação. O Kiwi há de ficar saber que nós organizamos por 3 anos, embora que esteja parado isto agora, 3 edições do concurso de redação de contos tradicionais. Sim. Eu insisto nesse projeto porque é um projeto que mexeu muito com a vida de muitas crianças na cidade da Beira, no distrito de Dondo e distrito de Nhamatanda. Nesse período em que nós estivemos a realizar essas atividades, que esperamos possamos continuar, retomar esse projeto. Neste concurso, na primeira edição, nós tivemos cerca de 3.000 histórias recolhidas. Na segunda edição, cerca de 1.000 histórias e na terceira, cerca de 1.700 histórias em cada um dos distritos. E que nessas edições o resultado visível era a publicação de um livro, mas havia várias outras coisas pelo meio. E esse é um programa que nós temos e vamos continuar a fazer alguma coisa à volta deste projeto. Depois temos naturalmente as oficinas de mediação de leitura, que nós fomos formando vários clubes a nível da província de Sofala. Já realizamos cerca de 12 ou 13 oficinas. Essas oficinas duravam em média 3 meses de formação. E criamos uma série de leitores na cidade da Beira, não só leitores que possam fazer uso da leitura assim a solo, mas também que podem fazer um trabalho de performativo em vários espaços, ou como declamadores, ou como de leitura encenada, mini leitura encenada, que eles podem fazer livre na cidade da Beira. Então, e temos estado a fazer isso de forma regular e associado a isso também tem sido importante já a presença de um conjunto de escritores que de tempos em tempos, em função das datas festivas, como o Dia Mundial do Livro, o Dia da Literatura Infantil e Juvenil, temos levado os determinados escritores às escolas para poderem conversar com crianças, com alunos, para que possa existir essa aproximação entre quem escreve e quem poderá ler no futuro. E por essa via também despertar esse interesse pela leitura, porque nós achamos que nesse contacto entre quem escreve e quem é o potencial leitor desmistifica-se uma série de coisas sobre o livro, sobre a leitura, sobre a figura do escritor. Então nós achamos que esses encontros são sempre fundamentais e nós vamos realizando de forma regular. Para além dessas oficinas de mediação de leituras, que são acompanhadas de pequenos encontros ou visitas de escritores, continuamos a realizar um programa que é muito antigo, conosco, que é o Festival do Livro Infantil. O Festival do Livro Infantil, agora Infanto Juvenil da Pulemba Flick, ele há de ter nascido de um produto que são das oficinas de mediação de leitura,
que são essas crianças que depois de aprenderem uma série de técnicas para declamação, leitura, dramatização, queriam poder apresentar o que eles sabiam a uma plateia relativamente maior. Ou seja, se o Dani fez um trabalho com elas queriam também dar prolongamento ou prolongar essa ação que eles tinham recebido de um conjunto de ativistas da associação. E foi nessa altura que nós concebemos essa plataforma, Festival do Livro Infantil, que ela começou, como eu disse, por ser um programa de crianças para crianças, mas à volta do livro, e mais tarde começamos a integrar escritores de livros infantis juvenis e também começamos a diversificar o conjunto de atividades, começamos a incluir professores também na programação. Neste momento, o Festival do Livro Infantil, o Infanto Juvenil, tem uma série de 5 programas já permanentes, pelo menos já 2 concursos, 3 agora, porque temos o concurso de conto que envolve estudantes do ensino secundário, que é um público adolescente, e que culmina sempre com a publicação de uma coletânea todos os anos. Agora vai ser a 3ª, que é o Romper da Aurora. Então, as crianças têm estado a se divulgar muitas na literatura por conta dessa coletânea. Depois, temos um concurso de declamação de poesia, em que em cada ano escolhemos um autor, um poeta, que depois as crianças vão ler poemas desse poeta e vão declamar, e nós terminamos com a gravação de um CD, com as melhores declamações, naturalmente. E depois, associado a esse festival, surgiu também um novo prêmio, que também estava a fazer falta em Moçambique, que não havia, que é o Prêmio Nacional de Literatura Infantil Juvenil. Sim. Quer dizer, não tínhamos uma coisa como esta em Moçambique, e nós entendemos dar um passo, porque era uma coisa, mais um exemplo daquilo que nós temos do ativismo, de tentar resolver problemas à medida que vamos encontrando, né, na caminhada. Então, o Prêmio de Literatura Infantil teve a primeira edição e naturalmente vai continuar em 2024. Distinguiu agora o Carlos dos Santos, através de um júri que achamos competente para isso, constituído por Alberto da Barca, Marcelo Panguana e Angelina Neves. E esperamos continuar. Então, esse é um outro concurso que faz parte desses 3 concursos associados ao Festival do Livro Infantil. Para além do concurso, nós continuamos com atividades performativas, que é esta coisa, faço repetição, que são essas atividades de ter no mesmo palco, no mesmo espaço, escritores e crianças, potenciais leitores ou leitores, que estejam, leitores em formação, melhor dizendo, que estão nesse espaço para conversar sobre os livros infantis juvenis, para conversar sobre as suas experiências, suas curiosidades, seus medos, e que esses escritores vão procurar naturalmente esclarecer as dúvidas. Então, essas atividades continuam presentes. Depois temos uma série de oficinas, que é também, como estamos numa província como Sofala, uma cidade como Beira, em que falta um pouco de formação em muitas áreas. Nós temos aproveitado a presença de ilustradores, de escritores, para também realizar uma série de oficinas. Oficina na ilustração, oficina no teatro, na dramatização, mas sempre baseado em livro, e oficina de escrita criativa. Então, tem sido esses programas também que são associados, que são essas oficinas que têm estado presentes, sobretudo nos últimos 12 eventos, nas últimas edições. O Festival do Livro Infantil já tem agora 6 edições, vai ter a 7ª edição no ano que vem, e pelo menos nos últimos 2 anos as oficinas estão sempre presentes. Para além disto, nós contemplamos, porque nós não queremos ter um diálogo, vamos assim dizer, não sei se a expressão seria correta, diálogo não, se calhar poderia não ser um monólogo, porque às vezes na literatura nós ficamos a reclamar como fazedores, que as pessoas não nos ouvem, não escutamos, e esta conversa as pessoas não estão a nos ouvir ou nós não queremos entender. Então, se calhar é preciso manter o diálogo, e esse diálogo temos estado presente e temos tentado colocá-lo em permanência, ou executar esse diálogo através de visitas a escolas no âmbito do festival. Ou seja, o Festival do Livro Infantil
não realiza atividades apenas nos espaços culturais tradicionais, que muitas vezes, por alguma razão histórica, estão concentrados no centro das cidades. Então, estando no centro da cidade, faz dos programas muitas vezes para um grupo de pessoas que muitas vezes vivem esses espaços, porque as outras têm um conjunto de dificuldades, de complexos para aceder a esses espaços. Complexos, talvez dificuldades ligadas ao transporte, ou mesmo estereótipos, acharem que aquele lugar não os pertence. Quer dizer, o que vai de saber que se alguém nunca foi à igreja, até vai pensar que para ir para a igreja se paga. Quer dizer, na cultura sempre as pessoas nos perguntam isso. Quer dizer, esse lançamento paga-se para entrar? Então, por que isso acontece? É porque tradicionalmente, quer dizer, pode ter várias respostas, mas porque esses eventos foram acontecer em espaços elitizados. Não sei, elitizados digo porque houve um grupo de pessoas que eventualmente se beneficiou e as outras não. Então, nós com o Festival do Livro Infantil e com outro programa que vou mencionar daqui a pouco, que é a Flip, continuamos a tentar levar as atividades para as pessoas. E fazemos isso graças ao apoio que temos das direções das escolas, baseadas na cidade da Beira, na província de Sofala, que elas vão acolhendo as atividades da associação durante os dias do evento. Os escritores, vamos lá, no último festival do livro infantil, tinham atividades nos espaços tradicionais, na parte da tarde, mas pela manhã todos estavam nas escolas a fazer atividades, com uma turma ou com duas turmas nas escolas. E vamos fazendo esse exercício com esperança de daqui a algum tempo a coisa se resolver. A mesma lógica é usada na Feira do Livro da Beira, que tem a terceira edição agora. Se no Festival do Livro Infantil nós temos um público-alvo identificado, que são crianças e adolescentes, mais ou menos no secundário, na Feira do Livro da Beira o público identificado são estudantes universitários. Temos estudantes universitários na sua maioria, mas depois tem os adultos, os jovens adultos. E eles também beneficiam-se de uma série de programas que nós organizamos para esse público. A começar pelos concursos, que é de conhecer alguns deles do arquivo. Temos um concurso de crônica que envolve estudantes universitários, que já culminou com publicação de 2 coletâneas. A primeira com o tema água, porque nós procuramos aliar o ativismo social e a literatura, para que eles possam emitir uma opinião, mas fazendo uso da literatura. Então, temos este concurso, que já tem 2 edições, e neste ano fizemos a terceira edição deste concurso, cujo livro será publicado no ano que vem. E a temática foi redução de risco de desastres. Para além deste concurso, fazemos um outro concurso que também tem estado a mexer com a cidade, que é o concurso Eu na Livraria. Se as pessoas hoje facilmente se deixam fotografar em tudo quanto é lugar, quanto é circunstância, nós achamos que podíamos fazer essas brincadeiras na livraria e por via disso elas contribuírem para evangelizar, passa a expressão, às outras pessoas da existência desses espaços numa cidade, ou seja, que existe uma livraria, porque às vezes até pessoas perguntam se nessa cidade tem livraria. Então, ao fazerem fotografias na livraria, disseminam isso, que dentro dessas cidades há livros e, eventualmente, despertar a consciência das pessoas sobre a importância daquele objeto simbólico que é o livro. E associado a essa feira, naturalmente, vai surgir esse prêmio que mencionou do arquivo, que é o Prêmio Literário Miyakoto, que é um prêmio que também vem preencher o vazio, porque sabemos que no passado tínhamos um prêmio literário que distinguia as melhores obras publicadas anualmente, mas por razões que nós não conhecemos, ficamos sem esse prêmio. E ficou esse vazio na sociedade moçambicana, de termos um prêmio que distingue aqueles que fazem do melhor na literatura em Moçambique. Então foi ali que a associação tomou essa iniciativa, em parceria com a Cornell de Moçambique, e instituíram o prêmio também para homenagear um filho da terra, que é o Miyakoto, que é da cidade da Beira, para, por via desse prêmio, por via do nome que representa o Miyakoto, pudéssemos, digamos, dar esse contributo à literatura de qualidade em Moçambique. Então, são esses 3 prêmios que fazem parte deste concurso, mas depois o conjunto de atividades que está no Festival do Livro Infantil, que é visitas às escolas,
está também presente na Feira do Livro da Beira, porque vai notar que as atividades elas não acontecem num espaço que nós podíamos fazer isso, quer dizer, para ficarmos apenas numa livraria ou na casa do artista ou noutro espaço que está no centro da cidade, mas depois as pessoas viriam ter. Já sabemos que não, pelas razões que nós já conhecemos, que não adianta ir discutir. Então vamos atrás dessas pessoas. E essas pessoas onde é que estão? Como já identificamos situações na universidade, vamos às universidades. E nessa altura começamos a ter um diálogo, aberto com estudantes, com professores que têm um papel importante, porque estão à frente desses estudantes. E, por via disso, o livro passa a ser motivo de conversas nesses lugares.